A origem da cerveja se dá provavelmente no mesmo momento em que o homem deixa de ser nômade e passa para uma vida em comunidade. Isso ocorreu mais ou menos 10 mil anos atrás, onde o homem tinha como característica ser caçador-coletor, ou seja, ele ia atrás de suas presas e coletando frutos e cereais selvagens ao longo do seu caminho. Num certo momento, ele vislumbra uma região onde ele poderia se assentar. E essa região fica localizada entre o rio Tigres e Eufrates, chamado um Vale Fértil, na antiga Mesopotâmia. Ali, então, ele domestica não somente animais, mas também os cereais, introduzindo, então, técnicas agrícolas nesse momento onde se dá origem às primeiras comunidades. A origem da cerveja, então, provavelmente se dá nesse momento. Uma tigela, um recipiente esquecido com grãos, à mercê das intempéries, foi deixado em algum local desprotegido. É sabido que nessa região faz muito calor durante o dia e de noite resfria com algumas possibilidades de chuvas dependendo da época do ano. Provavelmente, então, a água da chuva umidificou os grãos nesse recipiente, dando assim o início do brotamento. O brotamento, então, ele expõe o amido e também desenvolve enzimas do cereal. Nada mais é que uma forma rudimentar de malteação. Provavelmente durante o outro dia secou por causa do calor, né? Então terminou com esse processo de malteação, preservando as enzimas e uma boa quantidade de amido dentro desse grão ainda. Chega numa nova noite, chove mais, esse recipiente então ele é inundado de água. No próximo dia, esse recipiente recebe então o calor do dia, o calor do sol. Então essa fonte de calor ela acaba por ativar as reações enzimáticas, cortando esses amidos em açúcares menores. Portanto, temos nosso primeiro mosto rudimentar dentro desse recipiente. Chega novamente à noite, resfria esse mosto, a partir disso se dá a condição ideal da microbiologia inocular dentro desse líquido açucarado e transformar esses açúcares em álcool, transformando assim surgindo assim então a primeira cerveja. Durante esse período, então até os dias de hoje, há várias culturas que vão desenvolvendo suas próprias cervejas, né, ou suas bebidas fermentadas através de alguma fonte de amido. Por exemplo, no Peru, né, nós temos a chicha, né? A chicha ela é um fermentado onde a fonte de energia, onde a fonte de açúcar é extraído de milho ou de mandioca local, e a reação enzimática é feita através da mastigação, ou seja, eles pegam esses insumos que contêm amido, mastigam, jogam no recipiente e ali há através do calor, uma reação enzimática para depois, então, se ter essa quebra do amido em açúcares menores e uma nova bebida fermentada ou a cerveja dos Andes, como é chamado. Na época dos Sumérios, então na antiga Mesopotâmia, existia o Código Hammurabi. E o Código Hammurabi ele trazia uma certa quantidade de leis e punições para a sociedade local. Neste Código de Hammurabi está previsto uma quantidade diária de cerveja para cada indivíduo e, além disso, previa punições para quem servisse cerveja ruim. Ou seja, o taberneiro poderia ser punido com multas e até com a própria vida. No Antigo Egito, a cerveja também era levada muito a sério. Parte do salário dos trabalhadores era pago com cerveja. Uma outra curiosidade histórica diz respeito à utilização do lúpulo na cerveja. Antigamente, teria que se utilizar algum tipo de condimento ou erva para trazer esse tempero no líquido, na cerveja. A Hildegard, ela vivia no mosteiro beneditino e era uma grande estudiosa de vários assuntos, inclusive sobre botânica. Ela produzia cerveja dentro do monastério e utilizou então o lúpulo como uma fonte de tempero da cerveja. Isso foi um pouquinho da história da cerveja, da origem da cerveja, algumas curiosidades históricas e teremos bastante assunto ainda para explorar. Sigam acompanhando os próximos vídeos.